Oi, meu povo! Aqui é a Anne Gabriele, professora de língua portuguesa, e eu tô aqui para corrigir com vocês a questão 18 do simulado ERJ. Vamos lá? A gente começa essa redação aqui explorando o conto Para Clarice Lispector com Candura, do livro Anos de Chumbo, do autor Chico Buarque. Vamos lá? Ele sabia de cor cada vírgula dos romances e contos de Clarice Lispector. Poderia ganhar milhões num desses concursos de conhecimentos se a televisão se interessasse por escritores refinados. Ele sabia de cor cada vírgula dos romances e contos de Clarice Lispector. A expressão destacada revela pensamento. Vamos lá. A expressão destacada, como vocês podem ver aí, é a expressão vírgula. Vocês conseguem visualizar? Então, essa expressão vírgula, ela revela um pensamento expressivo. E aí, quando você vai ler as alternativas, você repara que esse pensamento expressivo está condicionado a uma figura de linguagem. Eu adoro o fato da UERJ brincar bastante com as palavras. Quando ela usa revela pensamento, projeta imagem, isso daí pode acontecer no campo de qualquer área da língua portuguesa. Pode ser uma área gramatical, pode ser uma área semântica, pode ser uma área sintática. Então, por isso que é muito importante você estar calibrado quanto não só aos comandos de questão, mas quanto à análise das alternativas. E quando falo análise das alternativas, eu não estou falando quanto à análise que a gente faz como um candidato ali aplicando seus conhecimentos, mas sim o quanto aquilo encaixa e revela a integridade da resposta sugerida, pedida, né, pelo enunciado. Então, assim, quando eu falo que revela o pensamento e quando eu leio as alternativas e eu vejo que só tem ali possibilidades, né, de figuras de linguagem, eu sei sim que eu terei que avaliar o que está destacado como uma figura de linguagem. E aí a gente então vai passear agora um pouco sobre as figuras de linguagem. Na alternativa A, eu digo que esse vírgula aí é uma metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem considerada, né, pela linguística cognitiva como a mãe de todas as figuras de linguagem. Isso é muito interessante, porque isso é muito rico, né? Quando eu digo que a metáfora é a mãe de todas as figuras de linguagem, eu estou considerando que a metáfora usa a conotação, isto é, usa a ressignificação dos termos e expressões, mais conhecido como sentido figurado, além de que a metáfora, para ser uma metáfora, estabelece uma relação de comparação implícita. Como assim, Gabi, comparação implícita? Imaginem que, não sei, eu tenho a palavra pé. Se eu disser pra vocês pé, apenas pé, vocês vão pensar na parte do corpo humano, correto? Vocês também podem pensar em outras possibilidades. Mas quando eu digo pé, automaticamente vocês pensam nessa parte do corpo humano. Se eu disser pra vocês a palavra jaca, vocês vão pensar o quê? Na fruta, correto? Vocês também podem pensar em outras coisas, né? Dentro ali do campo semântico da palavra jaca, mas com certeza vocês pensaram na fruta. Em contrapartida, se eu disser pra vocês assim, enfiei o pé na jaca. Se eu disser isso pra vocês, vocês não vão pensar que eu peguei o meu pezinho e enfiei na fruta jaca. Vocês vão pensar assim, caraca, a Gabi exagerou, a Gabi foi irresponsável, ou ela foi inconsequente, ou ela aproveitou demais a noite, né? Ou ela não pensou, né, o que ia dar, só viveu sem pensar nas contas, amanhã saiu gastando o cartão de crédito. Porque enfiar o pé na jaca tem bastante essa relação de você ser imprudente, de você ser inconsequente. Só que reparem, quando eu digo que eu enfiei o pé na jaca, se eu realmente enfiasse o pé na jaca, não seria uma atitude inconsequente? Não seria uma atitude imprudente? Não seria uma atitude desmedida? Assim como seria se eu tivesse aproveitado a noite, assim como seria se eu tivesse gastado sem pensar nas contas amanhã. Então é por isso que a metáfora, ela não só passa pela ressignificação dos termos e expressões, ou seja, não só utiliza o sentido figurado, como ela também precisa estabelecer uma comparação implícita. Reparem que eu falei, enfiei o pé na jaca. Eu não falei, fui inconsequente, como seria se eu enfiasse o pé na jaca? Porque se eu colocar o como, não é mais uma comparação implícita, é uma comparação explícita. Espero que vocês tenham entendido a metáfora.
Vamos analisar agora a próxima figura de linguagem. Eufêmico. Eufêmico está relacionado à figura de linguagem chamada eufemismo. O eufemismo é a suavização de termos e expressões. Eufemismo não é mentir, tá? Eufemismo é suavizar. Você continua comunicando o que você quer comunicar, mas você comunica de uma maneira amenizada. Então vamos supor que eu queira dizer que um aluno é muito, não sei, que ele é muito indisciplinado. Eu poderia dizer que um aluno é muito indisciplinado, mas é muito mais interessante eu comunicar que esse aluno ele é mais agitado, que ele está resistindo a algumas ordens, que esse comportamento não é adequado para a sala de aula. Eu continuo comunicando o que eu quero, só que de uma forma mais suave. Entende? Eu não estou mentindo, eu não estou passando a mão na cabeça desse aluno, olha a metáfora aí, mas eu estou dizendo de uma forma mais suave aquilo que eu quero comunicar, né? Eu vejo também muito recorrentemente o uso de eufemismos em situações de morte, né? Como é uma situação realmente sensível, né? Que você tem que comunicar para um familiar que o seu ente querido faleceu, e aí imagina você dizer, olha, morreu. Poderia dizer isso, imagina o corpo médico, né, dizer pro familiar que o seu ente querido faleceu, ele poderia dizer, né, olha, morreu, não seria errado, não seria equivocado, mas é muito mais interessante, cuidadoso e amenizador naquele contexto dizer que não resistiu, dizer que descansou, dizer que todos os esforços, né, foram empregados, mas que ele não resistiu. É muito mais interessante falar dessa forma. Isso é um eufemismo. Dizer bateu as botas, dizer foi de arrasta pra cima, como vocês usam bastante em outras redes sociais, né? Dizer foi de comes e bebes, vestiu o paletó de madeira, está comendo capim pela raiz, isso não é eufemismo, tá, gente? Isso é difemismo, é um outro recurso linguístico, que é quando você escolhe uma forma grosseira de se comunicar. O eufemismo exige que você seja amenizador, ou seja, que você seja suave com o discurso, tá bom? Alternativa C, metonímico. A metonímia acontece toda vez que a gente substitui um termo por outro. Só que essa substituição, ela segue alguns critérios. E aí os mais famosos, né, são autor pela obra, e esses são bem óbvios, né, pra gente. Sei lá, ontem eu li Clarice Lispector. Né? Você consegue entender que eu não li Clarice, que eu li alguma obra de Clarice Lispector, né? Se eu disser pra vocês que eu esqueci o meu rímel em casa, vocês vão dizer, ah, Gabi, eu entendi, você esqueceu a máscara de cílios, né? Porque rímel é uma antiga marca de máscara de cílios. Ou então se eu disser, filho, por favor, compre um cotonete para mim, né? Você vai entender que o filho não vai comprar exatamente hastes flexíveis da marca Cotonete, e sim hastes flexíveis de qualquer marca, que pode ser Johnson's, enfim, né? Qualquer marca disponível no mercado que esteja dentro ali do orçamento. Então, esses são os mais famosos, marca pelo produto, autor pela obra, mas nós temos também outros usos metonímicos, como parte pelo todo, como abstrato pelo concreto, e essa vocês já devem ter ouvido, os pais de vocês normalmente utilizam. Querem criticar diretamente o jovem, e aí fala assim, essa juventude de hoje, sendo que tá querendo falar com você, sinto muito se você já ouviu isso, foi um uso metonímico, tá? Ou então a gente também pode escutar o recipiente pelo conteúdo, quando a gente fala assim, nossa, hoje eu comi 2 pratos, né? Você não comeu 2 pratos, você comeu o que estava no prato, né? Isso também é um uso metonímico, tá? Vamos para a análise da próxima figura de linguagem que é contida na alternativa D de dado, hiperbólico. Hiperbólico está relacionado à figura de linguagem chamada hipérbole, que significa o sobredouramento da realidade, ou seja, o exagero da realidade. Então, aquilo não pode ter acontecido de forma exagerada na realidade. Para ser hipérbole, eu preciso exagerar a realidade. Então, assim, se eu espero por alguém por 1 hora e eu digo para essa pessoa que eu esperei por ela durante 1 hora, isso não é hipérbole. Se eu ligo para alguém incessantemente por 50 vezes e eu digo, poxa, te liguei 50 vezes, isso não é uma hipérbole, é uma atitude exagerada, talvez, né, passível de análise, mas, né, enfim, não é uma hipérbole. A hipérbole precisa ser o exagero da realidade.
Então, assim, eu preciso estar com uma espera de 15 minutos e dizer, caraca, eu tô te esperando aqui há um século. Isso é exagerar a realidade. Eu não esperei por um século, eu exagerei a realidade. Então, vamos agora, já que eu passei esse panorama, né, das figuras de linguagem possíveis, né, de assinalar, agora a gente vai tentar enxergar o que acontece nesse vírgula que está destacado aí. Quando uma pessoa diz que sabe de cada vírgula dos romances, vocês realmente acreditam que a pessoa está sabendo cada vírgula? E aí ela tá exagerando, ela não sabe todas, ela só sabe algumas das vírgulas? Ou vocês acham que quando a pessoa diz que ela sabe cada vírgula de um romance, ela tá usando uma partezinha do romance para dizer que ela sabe de todos os detalhes do romance? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Reparem comigo. Quando uma pessoa diz que ela sabe cada vírgula, ela está usando uma parte dos elementos que compõem esse romance para dizer que ela sabe de todos os detalhes desse romance. Quando a gente diz que lembra de cada vírgula, a gente não está se referindo a cada vírgula. Quando a gente diz que se lembra de cada vírgula, a gente está se referindo a todos os detalhes. A gente se lembra de todos os detalhes. Pelo menos é assim que a gente utiliza adequadamente essa expressão, né? Essa figura de pensamento. Então é por isso, já que eu estou usando a parte vírgula para me referir a todas as outras partes, né, do romance, que eu tenho aí um uso metonímico e não hiperbólico. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. A gente se vê na aprovação. Continuem os estudos que vocês chegam lá.